pessoal, bem-vindos de volta ao canal e hoje a gente vai falar um pouquinho das novidades sobre Dexter Original Sin e Dexter Resurrection. Antes da gente começar, não esqueça de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Queria aproveitar também para agradecer todo mundo que participou da nossa última live. A gente fez uma live sobre a temporada completa de Dexter Original Sin, trazendo o que a gente achou, o que a gente espera de uma segunda temporada. Então muito obrigada a todo mundo que participou, deixou comentários ali durante a live, eu fiquei bem feliz com a participação de vocês. Quem não conseguiu participar, o link tá aqui em cima, caso queira assistir, deixem em comentários que eu respondo todo mundo. Apesar de Dexter Original Sin ter terminado já faz uma semana, a gente ainda não teve novidades sobre uma possível renovação da série, mas foram divulgadas algumas entrevistas com o Clyde Phillips, onde ele trouxe alguns pensamentos sobre a temporada, sobre o Brian e o que pode acontecer aí para um segundo ano. Apesar dele não confirmar de que a série vai ser renovada, o que vai acontecer numa segunda temporada, dá pra ver que ele tem esperança de que sim, Dexter Original Sin seja renovado. Mas algo que pode nos dar ainda mais esperança de que a gente veja o Patrick Gibson de novo como Dexter em breve, é que o Showtime e a Paramount divulgaram os dados de audiência do último episódio de Dexter Original Sin. Apesar deles não terem passado um número exato, eles disseram que esse episódio teve 27% mais audiência do que o episódio de estreia no Paramount Plus. Ou seja, de acordo com o Deadline, isso significa que o último episódio de Original Sin, ao longo dos 3 primeiros dias de exibição, fez 2,68 milhões em audiência. Esses dados são muito bons para uma série prequel, e se não me engano a Paramount já tinha falado que Dexter Original Sin tinha sido a maior estreia da plataforma até agora, né, do Paramount Plus, então acho que a gente pode aguardar uma possível renovação. Mas quando a gente fala de renovação, a gente fala também de quê? De história para uma renovação. A gente sabe como Dexter Original Sin terminou, com alguns ganchos em relação ao Brian, ao Harry, ao Dexter e a Debbie, mas também tem um monte de dúvidas dos fãs sobre as decisões que foram tomadas nessa primeira temporada. Aqui no canal eu costumo responder todos os comentários, então eu debati com muita gente, principalmente sobre uma personagem específica que não apareceu nessa primeira temporada e todo mundo quer saber onde ela tá. Essa personagem é a Doutora Vogel e aqui tem um spoiler da 8ª temporada, então se você não quiser tomar spoiler, passa esse vídeo um pouquinho pra frente. A Doutora Vogel é uma peça-chave da 8ª temporada porque ela tá diretamente conectada ao código que o Harry cria pro Dexter. Então é muito curioso tu ter uma série prequel em que em nenhum momento essa senhora é minimamente citada ou aparece em um flashback ou qualquer coisa parecida. E aqui, claro, nas entrevistas pós-série com o Clyde Phillips, foi feita essa pergunta pra ele. Em uma entrevista para o site Comic Book, o Clyde Phillips falou basicamente que em nenhum momento ele pensou na Doutora Vogel. Provavelmente ele nem lembrava que ela existia porque ele já não fazia parte da franquia nas últimas temporadas. Essa personagem especificamente foi criação de um outro showrunner, né? Essa temporada completa foi parte de uma outra equipe e em nenhum momento, de acordo com ele, passou pela cabeça dele de falar sobre a Doutora Vogel. Então provavelmente o caminho vai ser um retcon em relação a essa personagem, fingindo que ela não existiu. Ele também complementou que ele constrói a série já tendo o final em mente, então que seria um exercício de como tu tá no fim do corredor e tu vai voltando e vendo os quartos enquanto tu passa, e esses quartos são os episódios. Então que ele já tem um final planejado para aquele ano específico e ele precisa construir os acontecimentos para chegar a esse resultado. Ele também trouxe uma informação que eu já tinha visto numa outra entrevista, e aqui ele reforça que é algo que me deixa um pouco preocupado. Eles trabalham com uma dinâmica que eles chamam de NPO, No Particular Order. Significa sem uma ordem específica. E é o fato deles pensarem em cenas que eles acham legais, ou easter eggs que eles acham legais, e depois eles pensam em que momento eles vão colocar na série. Isso eu acho um pouco arriscado, porque às vezes tu pensa numa cena que é só pra causar um impacto, é só pra ser uma legalzice, e ela não acrescenta no episódio. Perde tempo de desenvolvimento dos personagens pra poder acomodar essa situação. Então isso me preocupa um pouco, porque acontece bastante de alguns personagens tipo Spencer não serem desenvolvidos corretamente, e a gente perder tempo de tela com situações que talvez não precisassem estar ali, estão ali só pela legalzice. De acordo com ele, 40% dessas cenas acabam entrando na versão final da série, e então a cena, por exemplo, do caminhão do Ice Truck Killer, que aparece bem rapidinho, foi um desses casos de que acabaram entrando no meio da história. Mas que, de acordo com ele, a história é o personagem principal, é o mais importante, então que ele se
foco primeiro no roteiro para depois pensar nessas situações. Mas em resumo, eu acho que não vai ter Doutora Vogel. Quem tem esperança, eu sei que muita gente comentou sobre ela, tipo, eu gostaria de ver a criação do código e tal. Pode ser que numa segunda temporada ela apareça, mas eu sinceramente acho que vai ser mais um dos retcons que eles acabam fazendo com a história andando. O que é curioso, porque eles escolhem o que eles querem fazer o retcon. Então algumas coisas são resetadas e outras permanecem, sendo que elas acontecem no mesmo período. Eu não consigo entender essa lógica, mas enfim. Falando nessas situações do que entra e o que não entra na série, outro ponto que ele mencionou foi em relação ao Brian. E aqui ele fala algo muito específico, que é assim, a série tá viva enquanto ela tá acontecendo. Então que eles tomam decisões enquanto esses episódios estão se desenvolvendo. O que ele usou de exemplo para isso? Na teoria, o Brian teria um final diferente do que a gente vê nesse último episódio, no episódio 10. Aqui também, pessoal, alerta de spoiler para quem não viu o final da temporada. De acordo com o Clyde Phillips, no final do episódio 10, o Brian apareceria com um passaporte na mão, pegando um táxi e indo embora depois que ele vê a família ali feliz no restaurante. E a ideia era mostrar que o Brian, então, ouviu o que o Harry falou sobre o Dexter estar melhor com ele, né, com a família e poder ter uma vida normal, e que essa seria a justificativa do Brian ir embora. O que casaria perfeitamente com os 15 anos que a gente sabe que existe entre essa série e a série clássica, e o fato de que o Brian nunca contatou o Dexter em nenhum momento desses 15 anos, que é o que preocupa caso eles queiram aproximar esse personagem devido à popularidade e acabar estragando o cânone da série clássica. Mas enfim, eles tiveram a decisão de que o final só do Brian olhando pela janela já foi muito impactante e que foi um suspense muito grande, e que eles decidiram encerrar dessa forma, deixando o final do Brian aberto. Outro ponto que ele traz na entrevista, e que foi algo que a gente debateu nos comentários também e que eu trouxe várias vezes, é a questão de como mostrar esse background do Brian é sim uma forma de humanizar esse personagem. O que não quer dizer que seja uma coisa boa e nem que vai trazer um resultado frutífero. É importante dizer isso porque a forma como eles vão conduzir esse personagem ou não pode sim criar uma empatia muito grande por ele, sendo que ele faz coisas monstruosas. Então é necessário dosar o tom de como eles vão apresentar esses próximos passos do Brian. Mas o que ele fala aqui é que essas experiências trágicas do Brian explicam esse rastro de vingança, essas vítimas que ele tá deixando pelo caminho. E isso foi algo que eu debati muito nos comentários também, porque antes a gente não tinha esse background do Brian. A gente sabia que eles tinham sido separados, né, daquela forma trágica que o Harry tinha abandonado o Brian, mas a gente não sabia todos esses pormenores do que ele passou dos 8 anos até os 21. E eles preencherem esse espaço vazio com várias experiências de bullying, de assédio, né, de abuso, cria realmente esse espaço para as pessoas criarem uma simpatia pelo personagem, se sentirem empáticas pelo que ele passou. Ele também falou que a presença do Brian é uma extensão natural da história do Dexter, porque os dois compartilham do mesmo trauma, e enfim, os dois têm uma história muito triste, então que o Brian é realmente uma extensão do Dexter, e eu acredito que talvez para uma segunda temporada isso seja ainda mais explorado, tendo um arco só pro Brian e um arco só pro Dexter. Daí tem que ver como isso vai funcionar. Ele disse que como ele tá gravando Resurrection agora, ele ainda não pensou como é que vai ser a segunda temporada de Dexter Original Sin. O que, de novo, me faz pensar que talvez eles tivessem um plano de ser realmente uma temporada fechada, mas vendo o resultado e vendo tudo o que acontece, os planos ali estavam também abertos de, tipo, se rolar uma segunda temporada, melhor. Porque num outro vídeo que eu trouxe aqui no canal, o Clyde Phillips tinha falado que se pudesse manter as duas séries ao mesmo tempo por várias temporadas, ele adoraria. Então, assim, acho que existia esse plano de que, se entendessem que era melhor seguir pelo caminho de fechar em uma temporada, já se tinha aquilo ali mais ou menos acomodado, né? Os acontecimentos já estavam meio que envelopados. Mas com uma grande audiência e uma ótima repercussão por parte do público, se abre uma possibilidade para mais temporadas. O que vocês acham da gente ver uma presença maior do Brian em uma segunda temporada de Original Sin e da Vogel não aparecer, talvez aí ao longo dessa prequel toda? Deixem seus comentários aqui que eu quero muito saber a opinião de vocês. Por fim, mas não menos importante, a gente teve uma pequena atualização de Dexter Resurrection. As filmagens continuam acontecendo em Nova York e, como eu falei no último vídeo, eles estão fazendo vários casting calls, pedindo figurantes
para participar das cenas. Então se você mora em Nova York ou proximidades, fique de olho, vai que você aparece no episódio de Dexter Resurrection. Se acontecer, me conta, que eu quero conhecer alguém famoso também. Enfim, as gravações continuam acontecendo, a todo momento tá vazando aí imagens do set, inclusive do Michael C. Hall e da Uma Thurman nos mesmos locais, gravando nos mesmos locais, mas pode ser em momentos diferentes. E recentemente tinham saído fotos de um personagem misterioso que estava usando uma mochila, um capuz e óculos escuros e tem uma breve interação com o Michael C. Hall e também com a Uma Thurman. De acordo com o Dexter Daily, o ator que vai dar vida a esse personagem misterioso, que ainda não tem nome, é o Mark Menchaca. Ele participou da série Ozark e uma teoria é que o personagem dele esteja ligado diretamente com o personagem do Peter Dinklage, que é o Leon Prater, como eu comentei no outro vídeo aqui da Central Dexter, que é um bilionário metido com coisas estranhas, para não dizer ilícitas ou ilegais. Então esse personagem tá usando uma mochila nessas fotos que vazaram, que tá escrito The Bridge Data Network, que é para ser tipo uma empresa fictícia de tecnologia que vai existir só nesse ambiente aí, nesse universo de Dexter, e a gente ainda não sabe o que essa empresa tá fazendo, o que esse personagem tá tentando desenvolver aí junto com o Dexter e junto com a personagem da Uma Thurman. Pode ser que eles sigam por uma trama aí de hacker, né, e o bilionário Leon Prater seja voltado também para a área da tecnologia, tipo um bilionário de Big Techs, por exemplo, por que não? Agora é esperar para ver qual vai ser o desenvolvimento. Por enquanto, Dexter Resurrection não tem nenhuma sinopse, ninguém sabe de absolutamente nada, a gente só sabe que o Dexter está em Nova York, que a série vai se passar em Nova York e que ele está atrás do Harrison, e teremos a volta do Harry como o fantasma ali que acompanha o Dexter para lá e para cá. Quais são as teorias de vocês para Dexter Resurrection? Deixa aqui nos comentários. Gente, é isso que eu tenho de novidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Eu pretendo seguir trazendo novidades tanto de Dexter Original Sin quanto de Dexter Resurrection ao longo das semanas. Também vai ter um recap da primeira temporada clássica de Dexter aqui no canal, então não esqueçam de ativar as notificações para não perder nada. Eu também andei por alguns sebos da minha cidade e consegui o primeiro livro de Dexter, eu já estou lendo e em breve também vai ter vídeo aqui no canal. Vocês me pediram, eu fui atrás e eu quero saber a opinião de vocês também. É isso, pessoal, muito obrigada, até a próxima e valeu!